Conexão Sagres. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Sagres. Agosto é o mês da advocacia. O estado de Goiás tem cerca aí de 50 mil advogados e advogadas de acordo com dados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos falar sobre a advocacia e, em especial, sobre a saúde dos advogados, a saúde física, mas principalmente a saúde mental. E sobre esse assunto, nós recebemos aqui, nesta edição do Conexão Sagres, a Lívia Bailão. A Lívia, pessoal, é psicóloga, advogada e diretora jurídica do Sistema Demar Sagres. Lívia, seja muito bem-vinda a uma edição especial do Conexão Sagres. Olá, Samuel, uma alegria estar aqui para a gente conversar sobre esse tema que eu sou encantada com ele. Muito obrigada. Eu trouxe aqui um número, cerca de 50 mil advogados e advogadas em Goiás. Para ser mais preciso, 47.934 advogados e advogadas. É um número que ele é superior a várias populações de cidades aqui no interior do nosso estado. É muita gente, Lívia. É muita gente, Samuel, muita gente trabalhando, se esforçando, né, correndo atrás e com tudo que isso traz, tudo que o exercício dessa função traz de desafios emocionais, materiais, físicos e uma série de coisas. Então, quando você coloca o tema da saúde mental, não só física, mas mental e emocional, o bem-estar emocional para todo esse contingente de pessoas, é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante a gente estar atento sobre isso, né? A gente está falando da advocacia, desse número muito considerável, mas também há uma série de profissionais da área do direito que estão em outras carreiras jurídicas e também um número bastante considerável. Com certeza, Samuel. Eu tenho 20 anos, né, como advogada, e venho trabalhando nessa área que a gente fala do terceiro setor, das organizações sociais. E, de um tempo para cá, me dediquei a essa questão da psicologia, desse estudo da psique, da alma, né, que a gente fala. E pude perceber o quanto o meu raciocínio que eu trago da minha profissão, porque você sabe, os profissionais da área jurídica, todas as carreiras, como você bem comentou, a advocacia, todos os demais, magistrados, Ministério Público, as carreiras policiais, de auditoria, todos que operamos com a questão legal, temos o dever de sermos extremamente racionais, técnicos, argumentativos, não é verdade? Tudo isso visando o fim da própria justiça, que é a busca pela pacificação social. Não é? Exatamente. Então, você tem uma tese, você tem outra tese, como que você extrai uma conclusão daí? Então, voltando ao meu raciocínio, então, a gente que atua nessa área e milita dia a dia, fazendo esse juízo e atuando dessa forma, a gente cristaliza a nossa parte racional e mental com muito mais facilidade do que quem não está atuando nessa área. Que a nossa cultura é extremamente racional e mental, mas quem está na área do direito, muito mais. E aí, voltando, como eu disse, quando eu fui para a psicologia, que eu fui ver o quanto eu não ouvia o que eu sentia, eu não sabia identificar, eu não sabia nomear e eu não sabia comunicar o que eu sentia, que eu tinha um corpo que ele avisava coisas, mas que eu passava por cima como um rolo compressor, né? E por que eu chamo a atenção da carreira da advocacia e das demais? Porque como a gente está acostumado a só pensar, raciocinar, argumentar, ser combativos, não é isso, Samuel? Porque preparando os argumentos, a defesa... Atacando, defendendo, vendo ali quem julga, né? Tem que fundamentar muito bem, explicar o porquê está fazendo. Os prazos também. E tudo isso. Exatamente, tudo isso. Então, eu vi, isso favorece
cristalização nesse juízo racional da realidade, de mim mesma, das coisas como elas são. Então, quando a pessoa tem um problema em casa, um problema conjugal, um problema com filhos, um problema com pais, o que quer que seja, um desafeto, ela tende a raciocinar para solucionar aquilo, para buscar uma solução. E não é só raciocinando que a gente resolve as coisas. A gente precisa sentir também, perceber o que está sentindo, os incômodos, né? Então, quando eu proponho a conversar sobre a saúde mental, o bem-estar emocional e mental dos advogados, advogadas e todas as demais carreiras jurídicas, é sob essa ótica, para que a gente consiga, né, Samuel, ter um pouco mais de qualidade, de presença na vida e não tudo fique como um fardo, um peso, uma reclamação. E a gente entrega, mas a coisa é pesada. É porque a gente pode avaliar da seguinte forma: o profissional, ele exerce ali a sua atividade, mas ele é um indivíduo. E ele está na sua condição de indivíduo, que ela é composta pelo seu profissional, pelo seu pessoal. Não é? O advogado, a advogada, o juiz, o promotor, ele ocupa essas funções e essas funções são uma parte, não é, da vida dessa pessoa, desse indivíduo. E daí, o próprio indivíduo ter uma inteligência emocional, ter uma gestão emocional para poder identificar, justamente como você disse, os diferentes ambientes, momentos e tudo que constitui. Exatamente, você tocou num ponto importantíssimo. Aquela atuação, ela é só uma parte, né? É só mais uma frente da vida, né? Da pessoa, da minha vida. Mas nós tendemos a nos identificar com aquela função. Essa é a pegadinha. Então, a proposta, né, de nós falarmos sobre isso é tomar consciência de o quanto eu me identifico com essa função a ponto de o meu valor estar nela, né? Então, assim, aquela função atesta o meu valor. Aí já identificou. E aí, então, ser uma advogada, ser uma juíza, ser uma promotora, uma delegada, uma auditora, uma conselheira, é que diz do meu valor. Não, o seu valor é anterior, aquilo é uma tarefa que você desempenha. A sua essência como indivíduo, né? Exato, então é o ser humano integral, como você disse, aquilo é só uma parte. Tem outras, mas quando a gente identifica, e é muito fácil identificar, e na psicologia a gente chama isso de autoimagem idealizada, né? Determinadas linhas da psicologia chamam isso de autoimagem idealizada. Então, você tem a sua autoimagem idealizada como você sendo aquilo te atestando o valor. E aí, quando você não consegue, então, a pessoa sai do escritório, mas o escritório não sai dela. Sai do gabinete, mas o gabinete não sai dela. Sai do órgão, né, lá onde trabalha, do tribunal, enfim, e o órgão não sai dele. E ele leva aquilo para casa e chega em casa, tenta se organizar ali nas questões domésticas, que também faz parte da nossa vida. São importantes. Tanto quanto, ou até mais, né? E ali a gente já traz aquilo numa carga e vai tudo misturando aqui dentro, num monte de fio desencapado, num monte de coisa que liga e choca com todo o nosso repertório que a gente traz de vida. Então, olha para você ver a complexidade que é estar aqui agora, conversando, respirando e interagindo, né? As coisas de hoje chegam aqui dentro e fazem essa conexão com tudo que me fez chegar até aqui, que é o meu repertório. Então, um juiz, quando ele está lá numa sala de audiência, o advogado, quando ele está do lado do réu, do lado do autor, o próprio promotor de justiça, o servidor que está ali tomando os depoimentos, que está organizando, todo mundo envolvido naquele contexto está trazendo tudo aquilo que tem e apreendendo o que está no ambiente do seu jeito. Olha a complexidade disso. Se a gente não cuidar individualmente de cada ser que está ali, que cada um cuidando de si, óbvio, né? Essa é a ideia. Como é que vira?
né? Por isso que sai briga e sai peteco. E às vezes nem briga sai, ou é briga ali objetivamente falando, mas você sai dali carregado, chateado, com a sensação de frustração, esgotado, né? Frustrado, e você carrega aquilo enquanto você está no seu veículo, no transporte, aí você chega em casa com aquela densidade e a coisa segue. É um dia depois do outro, um mês depois do outro, um ano depois do outro. E olha hoje como que está a saúde mental da população, né? O nível o limiar de tolerância para as coisas, né? O nível, assim, de reatividade, não é verdade? Eu fico muito observando os colegas da área jurídica, e aí um parênteses, eu posso falar colegas da área jurídica porque já estou com um pé, né, Perfeitamente. No campo do direito, né, já caminhando no 5º período do curso de Direito, então... Maravilha. Já há várias situações que ali eu posso observar. Entre elas, a pressão. E a pressão que certamente envolve a saúde mental. A pressão de primeiro lidar, no caso do advogado, da advogada, lidar com a demanda que é apresentada pelo cliente, seja, né, na diferente esfera, criminal, seja na área trabalhista, previdenciária, enfim. É a vida de uma pessoa ou uma situação que está em jogo. E ali uma responsabilidade muito grande. Da mesma forma, um promotor para poder apurar, para poder apresentar uma ação ao judiciário, ou o próprio juiz para tomar uma decisão. São responsabilidades muito grandes e pressões que cercam os diferentes lados aí no campo do judiciário. Lívio, como a gente pode pensar nesse lidar da pressão, levando em consideração também o fator tempo? Tudo isso e o fator tempo e a necessidade que, em determinadas situações, o sujeito tem de, como você colocou, né, de colocar a expectativa dele naquela função que ele está realizando para demonstrar um resultado. Vamos lá, você está tocando em pontos que aqui nós desenvolveríamos teses, né? A gente tem que ir lá no Freud, voltar lá nele. Eu falo que hoje eu trabalho com a jurisprudência do Freud, do Jung, né? Mas vamos lá. Freud, que ele fazia muita a observação, né? Ali, desde a psicanálise, né? Que ele ia desenvolvendo. Ele é o precursor, ele viu que nós, os seres humanos, tínhamos um aparelho psíquico, né? Foi a partir dele que tudo começou. Então, o meu respeito, a minha reverência. Ele viu que tinha algo além de carne e osso que fazia, que atuava numa pessoa. Mas vamos lá, né? Isso que você está falando é de uma importância muito grande, porque quanto mais o meu valor está na minha atividade e na minha função, mais o que acontece lá me afeta. Percebe? É diretamente relacionado. Então, quanto mais a minha autoimagem idealizada está identificada com a minha função de advogada, a minha autocobrança no desempenho de tudo aquilo que vem, eu me achar responsável por dar um destino ao meu cliente, pelo sucesso ou fracasso dele, pela dor dele, é maior. E, de igual modo, ao juiz ou à juíza, ao Ministério Público que está ali, e qualquer carreira da advocacia pública também, na esfera da União, na esfera dos estados e municípios, né? Procuradorias e etc. Então, quanto mais identificado com a função tá, mais a dificuldade, mais a pessoa sente a opressão do prazo, da entrega, não pode falhar, tem que fazer, tem que ir. Ai, como é que eu vou fazer? Eu tenho que dar resposta, e a resposta tem que ser aquela resposta. Que argumento vou utilizar, inclusive? Isso, então, aí não pode ser qualquer argumento. Isso, então a coisa... A minha reputação está em xeque. Percebe, Samuel? Você já captou a mensagem. É exatamente isso. Então, é preciso... Aí você perguntou, o que fazer? É um trabalho lento e gradual de perceber-se a si mesmo, até que ponto está identificando e começar a desidentificar. Mas como fazer isso? Não tem outra alternativa que não olhar para dentro, que hoje a gente dá o nome de quê? De autoconhecimento. Então, você fazer essa caminhada interna, voltando aqui.
O que que tira, o que que me deixa com medo? O que que me deixa com raiva? O que que me deixa triste? E o que que me deixa alegre? Que são as emoções, né? Assim, primárias. Mas a gente não está acostumado a sentir. Você falou que está na faculdade de Direito, se dedicando, estudando. Quantos anos da sua vida você estuda? Você estudou? Desde quando você começou a ir para a escola e estudar? Já tem um chão. Já tem um chão. Se eu contar aqui, vai me expor, não, né? Vamos pular essa parte. Mas nós condicionamos a estudar, condicionamos e toda a nossa estrutura educacional, não há uma crítica, há um reconhecimento da situação. Nós somos levados a estudar desde cedo. Estudar é desenvolver aqui, a parte racional, intelectual, lógica, nossa. E aí, com isso, nós passamos a não desenvolver a aptidão e a habilidade de sentir. Não é desenvolver, porque sentir a gente sente o tempo todo, mas de comunicar, perceber, reconhecer o que eu sinto. Como lidar com esse sentimento. Como lidar com as sensações que estão aí. Igual o seu sangue circulando nas suas veias, ele não para, o seu sentir não para, as suas sensações, o seu corpo. A gente não para. Só que a gente está acostumado por uma estrutura macro, né, cultural, enfim, até legal, se a gente for ver, a desenvolver só aqui. Então, quando eu me torno uma advogada, uma juíza, uma delegada, uma policial, uma promotora, o que quer que seja, e aí o direito convoca também para isso, então é assim, é plus em cima de plus. Então, a gente fica 100% aqui. Aí, os prazos, eles vão nos sufocar. As entregas, o chefe, os subordinados, o órgão que eu respondo por ele, a sessão, né? Ali, o centro de investigação, o centro de apoio. Aí, vai me sufocar. Porque eu esqueço de uma parte importante minha. E, na hora que eu chego na minha casa, essa parte é convocada de pronto. Mamãe, papai, entendeu? Cadê meu ovo? Como é que a pessoa vai fazer? Como é que ela está dentro dela lidando com esses papéis? Que, ok, não é deixar de cumprir os papéis, é como está cumprindo, qual a qualidade está cumprindo. E aí, vou fazer uma parte aqui, você me permite? Com certeza, por favor. Eu criei um conceito chamado JusPsi. Jus de intelecto, de racional, né? Que traz essa parte do direito forte, lógica, que nós precisamos ter. E os profissionais da área jurídica, por dever de ofício, tem que estar com isso muito afinado, né? Então, existe o jus e o psi, que é esse lado sentimental, emocional, das sensações e do corpo. E o jus-psi... A gente pode falar, então, assim, razão mais emoção? Perfeitamente. E o jus-psi, na minha proposta, na minha linguagem, é a integração, é a unidade entre o lógico e o psicológico, entre o racional e o emocional, o jus e o psi. Então, é o ser se olhar integralmente nessas duas dimensões. Não é desprezar a mente, a razão e a lógica, jamais, porque nós operamos a partir delas também. Mas não é só através delas e por elas. É perceber a realidade também através do corpo, através do que sente. Peraí, por que isso me incomodou? O que veio aqui dentro? Né? Nós não fizemos o check-in aqui quando a gente chegou, né? Nem você, nem eu. O que é o check-in? Assim, o que eu estou sentindo? Nossa, agonia. Tá, mas essa agonia está ligada ao medo de falar bobagem, medo do que vai pensar de mim, medo de quem vai ouvir o programa. Nossa, é raiva. Raiva porque, sabe, a gente não faz esse check-in permanente do que nós estamos sentindo. Quando eu falo para você, parece aparentemente que é algo que eu tenho que parar, fazer um check-in e é mais uma atribuição no meio de tantas. Olha só como que a gente leva tudo para a esfera da tarefa. E não, isso é algo espontâneo e natural. A pessoa, quando ela está centrada, autocentrada, que não significa egocêntrica, né? Quando ela está autocentrada, ela está percebendo o que o corpo dela está dizendo. Eu cheguei aqui, as minhas mãos esfriaram, né? Não é só o ar-condicionado. Então, uma ansiedade que vem comigo, uma ansiedade pelo programa, por né? O mental, ele também dá sinais para o corpo?
Também. O mental dá sinal para o corpo manda sinal, o corpo influencia no mental. No meu caso, por exemplo, você falou da mão gelada, quando fico bastante ansioso, são meus pés. Meus pés ficam ali, o suor, né? A meia, se tirar ali depois, dá até para pingar. Dá para pingar. Mas justamente por isso, né? A emoção, acho que ela vai ali para as extremidades do corpo. Eu acho que é uma forma, assim, a impressão que eu tenho, né? E você pode falar, assim, é uma forma que o corpo vai respondendo naquele instante em que há uma intensidade maior de tarefas, de funções, e aí lidando com esses dois lados, né? Racional e emocional. Exato, porque o meio que a gente está aqui agora, né? O que eu vejo, o que eu escuto, cheiros que eu sinto, são gatilhos, né? Eles chegam em mim de alguma forma. Uns não me afetam em nada, outros me afetam. Diferente de você, que uns não afetam. E aí, o que muda de você para mim? O que muda? Muda o nosso repertório aqui dentro e como isso vai chegar. Se aquilo é um gatilho para algo que já está aqui dentro. Então, voltando lá na pergunta original, que ela é o começo de todas as coisas. Como lidar com isso? Como lidar com esse excesso? Como lidar... Então, a questão é assim... Eu afirmo para você, na perspectiva Juspsi, que é essa que eu criei, é possível você, inclusive, assumir mais responsabilidades e sentindo prazer com isso. Não um prazer egóico de importância e que porque você está com mais responsabilidades, você está mais importante e alimenta a sua vaidade. Não, mas você tomar aquilo como algo prazeroso para você, porque você dá conta, porque você é competente, porque você gosta, aquilo te alimenta também. Porque você já se desidentificou. Quando você se desidentifica da sua função, você consegue assumir mais responsabilidades de um jeito mais prazeroso. Mas e o tempo para fazer essa leitura? O tempo... Ele é um elemento, é como se fosse o dinheiro. O tempo e o dinheiro são neutros, né? E aí, eu vou utilizá-los e empregá-los e trabalhar com eles conforme eu estou aqui dentro. Essa sensação de atolamento, ela vem desse lugar que eu te falei. Dessa autocobrança de uma performance porque eu estou identificada com aquilo. Objetivamente, eu preciso ser inteligente e dizer como eu vou fazer 26 horas caber dentro de 24. Não dá. Então, eu começo a estabelecer prioridades. E estabelecer prioridades passa a não ser tão pesado. Abrir mão, dizer não. A pessoa autocentrada, ela diz não com tranquilidade, assim, com presença. Ela sabe que ela vai perder alguma coisa e que ela vai ganhar, mas ela não sofre. Ah, mas eu queria tanto. Ah, mas eu podia. Ah, mas e fulano? Ah, mas e o que o outro vai pensar? Não, é um não que vem de dentro, não é um não que está ligado lá fora. E aí ela começa a estabelecer prioridades e ela vai adequar o tempo dentro das prioridades. Quando ela vai para o gabinete, quando ela vai para o escritório, ela vai de inteiro teor. Mas também na hora que ela fecha e ela vai para casa, ela derrete ali na casa dela, sem aquela sensação de que ela delegou para a pessoa e confiou na pessoa para quem ela delegou. Percebe, Samuel? Que aí a sua gestão do tempo, ela passa a ser diferente. Não é porque você está fazendo mais ou menos coisas. É a qualidade do que você está... A qualidade com que você está gerindo o que você tem que fazer. Delegando mais, confiando em quem você está delegando. Estando mais presente em um lugar e depois estando mais presente em outro, sem ficar dividido e amarrado. Mas eu devia, porque se eu tivesse, porque eu poderia. Percebe? Lívia, vamos falar um pouco de história? Você gosta de história? Gosto também. É muito interessante, né? Por que o mês da advocacia? No dia 11 de agosto, há algumas datas importantes, né? Há algumas referências importantes. É dia do garçom, é dia do estudante e é dia também da advocacia. Mas, falando especificamente da advocacia, por que essa referência de data, não é? Essa referência de data se deve à criação dos primeiros cursos da área do direito aqui no Brasil, lá em 1827. Primeiro em São Paulo, na região lá do Largo de São Francisco, e em Olinda, no Pernambuco. Maravilha. Então, nós temos essa referência do dia 11. Tem o famoso dia do Pendura, né, Samuel? Que é o dia 11.
que hoje está em desuso, mas por muito tempo, né, a gente teve essa cultura. É isso mesmo. Mas o que tem a ver esse dia do pendura? Pendura ou pendura? Bom, se a gente for olhar aí na parte mesmo gramatical, né? Pendura, mas a popularidade, né? É o pendura. Pendura. Deve ser o seguinte, lá nessa época da criação, né, dos primeiros cursos de direito aqui no Brasil, antigamente as pessoas tinham que ir à faculdade de Coimbra, né? A Universidade de Coimbra, lá em Portugal, para poder estudar. Isso era muito caro. E aí, depois do processo de independência do Brasil, os brasileiros que iam para lá eram hostilizados, né? Então, havia essa diferença. Então, quando se cria... Implantou aqui no Brasil para poder estudar aqui mesmo. As pessoas estudarem aqui. Mas quem tinha condição? Eram as pessoas que tinham condição, não eram, assim, pessoas simples, eram pessoas que abastadas, né? A condição econômica. Assim, mais vantajosa, né? Então, para restaurantes, né, essa data passou a ser celebrada no dia 11 de agosto, e aí, para os estabelecimentos, para os proprietários destes locais, passou-se, então, ali a ter ser uma espécie de prestígio contar com aquele profissional, com aquele estudante, com aquele profissional ali no seu estabelecimento. No entanto, as faculdades de direito, os cursos de direito do Brasil foram aumentando, consequentemente, a quantidade de estudantes. E aí não dava, Lívia, para poder pendurar. Não dá para bancar isso mais, né? Ficava caro, né, para os estabelecimentos. Então, aí, primeiro, lá no Largo de São Francisco, os estabelecimentos começaram a fechar no dia 11 de agosto. Já para não ter prejuízo. E em outros lugares, aí começou, não é? Não, os estudantes pendura, não. E aí deixava, não é? Deixava. Em algum momento, até ali os anos 70, em alguns lugares do Brasil, isso era sinônimo de prestígio. O estabelecimento, ele ficar no pendura, seria como ele tivesse uma referência. Mas, ao mesmo tempo, não é? Essa popularização foi trazendo prejuízos e hoje, inclusive, é crime. Lá no artigo 175 do Código Penal, você consumir em um restaurante, não ter o recurso, você pode receber uma multa ou então uma pena de detenção de 15 dias até 2 meses. É melhor evitar, né, Samuel? Não vamos pendurar nada. Até porque consumir e não pagar uma conta não dá mais hoje, né? Não dá, gente. Não dá mesmo. Não existe isso. Reúne a turma, né? Vai no lugar. Diverte e depois paga o que tem que pagar. É isso aí. E foi daí também, eu falei do Dia do Garçom, foi aí que surgiu também o próprio Dia do Garçom e os 10%. Então, para você não pagar a conta, é uma das versões. Para você não pagar a conta, 10% ali para o garçom, tá tudo certo. Então, e aí ele absolve ali. Eu gosto de história, viu? Aprendi muito agora aqui com você, interessantíssimo. Eu gosto de história, essas questões culturais. Sim. Mas envolvendo, né, o nosso campo aqui do direito, quando a gente fala da formação desse profissional, no bloco anterior, eu citei o meu caso especificamente. Olha, estou no 5º período da Faculdade de Direito. E uma questão que eu percebo é que, quando a gente trata da formação do profissional, nós temos a disciplina de psicologia jurídica, em que a gente trata ali do universo de pessoas envolvidas, principalmente na esfera criminal, mas aí uma crítica para a gente poder avaliar mesmo o momento e levar o assunto para dentro das academias. De que, será que a gente também não deveria ter a preocupação de pensar nessa formação emocional do operador do direito? Eu não tenho dúvida, né, Samuel? Litigar é uma situação desgastante. Tem gente que fala assim, não, eu sou briguento mesmo, eu gosto da briga, de litigar e tudo. E outros nem tanto. O fato é que, gostando ou não, litigar é desgastante. E aí, como esses seres envolvidos no litígio,
que não é dele, é da parte que ele está ali, pensa a função do magistrado, ele não está de nenhum lado, ele está a serviço do direito, da ordem, da justiça ali para dizer, né, dar uma resposta, dizer o direito. Mas imagina o grau de desgaste de todas as pessoas envolvidas. Se nós não cuidarmos disso, é como os profissionais da saúde. Você chega no hospital, você tem todo um staff ali, do maqueiro ao cirurgião, a serviço da saúde de quem chega. E a saúde daquela pessoa? Então, se a gente for transpor isso para um ambiente de tribunal de justiça, de órgãos do poder judiciário, de órgãos, né, que são serviços essenciais à justiça, nós precisamos, o raciocínio é o mesmo. Então, precisando olhar para esse profissional. E nisso que você bem comentou, as academias, as faculdades, os cursos de formação, talvez ainda não se atentaram para isso. Ou se atentaram, ainda estão tímidos. Há iniciativas isoladas, mas isso não é uma pauta ainda, né? Eu acredito que cada vez mais, do ponto de vista coletivo, cultural, esse é um tema que está vindo, né? E teve aí a pandemia, que abriu mais ainda espaço para a gente falar sobre isso. Então, o nosso enfoque aqui é o bem-estar mental, emocional, a saúde emocional, o autodesenvolvimento do profissional da área jurídica, que deveria ser ensinado, sim. Né? Que, na verdade, a gente não ensina isso. A pessoa se desperta para isso. E aí, a faculdade estimula, mas a pessoa também fazer o trabalho dela de autoconhecimento. A faculdade está lá para dar um conhecimento técnico de lei, de interpretação, de jurisprudência. Indicar um caminho, né? Indicar o caminho. E falar, olha, sem isso aqui, sua chance de bater pino é grande, né? Então, cuide-se. Se cuidar é bom, é digno, é honroso, você não vai ser tido como louco, né? Não tem nada a ver. E aí, só você comentou na psicologia jurídica, é bom a gente trazer isso, a perspectiva JusPsi, sobre a qual eu comentei, né? E que eu criei, que é a integração entre o lógico e o emocional, né? O racional e o emocional. Ela é diferente da psicologia jurídica, porque a psicologia jurídica vem a serviço, é o conhecimento da psicologia a serviço da justiça, ali, do processo, do desenrolar do caso, né? Dos padrões ali de vítima, de autor, para poder colaborar com a prestação jurisdicional justa e dentro da lei, né? A perspectiva JusPsi é do operador, é de quem está fazendo tudo isso e dessa saúde, desse bem-estar mental e emocional de quem milita no processo, né? E eu fico muito satisfeito quando vejo ações, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, que em 2018 criou uma estrutura pensando também no bem-estar emocional dos operadores do direito, que foi o Plano Nacional de Prevenção das Doenças Ocupacionais e de Saúde Mental da Advocacia. E aí uma reflexão, se o profissional que atua na área do direito não está bem, consequentemente, isso vai ter um reflexo lá no próprio sistema jurídico. Com certeza. Quando eu trago esse debate, quando eu falo do JusPsi, é muito sobre isso. Como eu oferto o melhor que eu tenho para as partes, para o meu cliente, se eu sou advogada, e para as partes, os cidadãos que chegam, se eu sou juíza, desembargadora, promotora, delegada, e por aí vai, né? Perita, o que quer que seja. Mas como eu oferto o meu melhor na solução daquele caso, quando eu estou centrada em mim. Entendeu? Então, quando eu olho para dentro, é a chance, quando eu olho, me encontro, me vejo o que me desestrutura, por que me desestrutura, e vou fazendo aquela caminhada interna, a chance de eu ofertar uma prestação jurisdicional mais coerente, mais objetiva é maior do que eu me envolver com aquilo. Aquilo me consome, eu descarrego no processo, eu descarrego na parte, eu peso a mão na manifestação, eu peso a mão assim, eu sou mais até agressiva com as palavras, eu peso a mão no julgamento, eu peso a mão na manifestação, na acusação ou não. Quanto mais eu estou alinhada comigo aqui dentro.
Então, essa é a ideia, esse é o plano. Que a gente possa olhar para dentro para ofertar fora o que a gente tem de melhor. E aí eu estou pegando o mote aqui do processo, porque nós estamos falando de profissionais da área jurídica, da Semana da Advocacia, etc. Mas isso é em tudo, para que eu possa ofertar o melhor para os meus filhos, para o meu cônjuge e por aí vai. E também evitar, penso eu, o acionamento de gatilhos, né, em meio a essas situações. Em um momento de dificuldade, aciona um gatilho e isso pode desenrolar para situações, inclusive, mais delicadas. Os gatilhos, eles acontecem incessantemente. Quando eu estou aqui com você agora, e olha, nós somos duas pessoas, né? Então, quando nós estamos num ambiente que eu estou vendo, sentindo cheiros, ouvindo coisas, isso aciona gatilhos em mim ininterruptamente. É como eu disse, é igual o sangue que corre nas minhas veias. Ele não para, né? Então, são estímulos, são estímulos. Se esses estímulos são ou não gatilhos, aí é de cada um aqui dentro. E o tamanho da força desse gatilho é a tarefa de vida de cada um. É cuidar disso. É exatamente. E se o processo... Agora, vamos trazer para o JustPsi, vamos trazer para a carreira jurídica, para os profissionais ali envolvidos. Se o processo instaura um gatilho em mim, se a história do cliente engatilha algo em mim, se o conflito ali daquelas partes, se a posição das partes, se quando eu estou ali lendo, eu sou um assessor do Tribunal de Justiça, estou lendo ali para fazer o voto e, né, ali passar para o desembargador e tudo. Se a história que eu estou lendo ali para fazer um voto aciona gatilhos aqui, isso tem consequências no que eu vou redigir. Então, nós temos... Isso é automático. A gente não escolhe. A gente não pensa para isso acontecer. Isso acontece automática e inconscientemente. Então, quanto mais esse profissional está avisado das questões dele, está autocentrado, está sabendo onde ele está, onde ele está pisando, o que ele traz, a chance dele ofertar a prestação jurisdicional na esfera de atribuição dele de um jeito mais coerente e menos afetado e passional é maior. E com isso ele se afeta menos. Vamos trazer aqui só 2 exemplos, né? Na área civil, outro na área criminal, para a gente poder ilustrar para quem nos acompanha, é interessado pelo assunto, às vezes não é da área do direito, mas se interessou. Por exemplo, uma situação de despejo, uma pessoa que ela tem dificuldades financeiras, depois, por uma série de razões na vida, alguém move uma ação judicial contra ela, uma ação de despejo ali, né? Atraso de pagamento, aluguel, depois um despejo. A situação, então, falei aqui do ponto de vista criminal, ou então, eu tenho aprendido isso, contei aqui fora do ar, né, a respeito de crimes contra a dignidade sexual, olha que tema pesado, não é? Então, como lidar, né, com situações dessa? E muitas vezes, nós, indivíduos, nos colocamos no lugar do outro. Como eu pensar, nossa, tal pessoa vai ser despejada, não é? E aí? Ou então, a gente pensar naquela consequência daquele ato. Ou então, tal pessoa, infelizmente, sofreu uma violência sexual. Meu Deus, que mundo que a gente está... São alguns exemplos que a gente pode trazer, Lívia, em cima desse contexto que a gente está falando? Sim, são exemplos. Você veja bem, eu não defendo pessoas, eu defendo causas. E eu não ataco pessoas, eu ataco fatos, percebe? Quando a gente começa a se desidentificar do outro, da nossa função, e volta para dentro da gente mesmo, a gente tem a chance de ser mais empático, porque eu sei, como eu sei os leões que eu lido aqui dentro, quando eu chego para o outro, ele também tem os leões dele, então eu vou tratar de humano para humano. E, então eu vou deixar de aplicar as consequências legais do despejo, lá, de promover o despejo, se a pessoa deu ensejo a isso.
né? Porque a lei está aí. A lei precisa ser aplicada. Mas existem várias formas disso acontecer. Desde o oficial de justiça que vai cumprir a ordem, desde o juiz que deu a ordem, o advogado que pediu, o advogado que defendeu, né? As respectivas partes, o juiz que deu a ordem, o oficial que vai cumprir a diligência, com o policial que vai junto, a força policial, se for o caso, enfim. Mas então, são formas de fazer a coisa. Não é não aplicar a lei na medida em que ela própria, a gradação que ela traz. Mas é como eu vou fazer isso, de que lugar aqui dentro eu estou olhando para o fato que vem até mim, eu emano a ordem, ou eu faço a defesa, eu lido com o argumento, e de que lugar a gente faz isso. Então, é sobre isso. A gente começa a olhar para os fatos, muito mais do que as pessoas. Porque dor, todo mundo tem. Questões internas, todo mundo tem. Infância, todo mundo teve. Nós só estamos aqui conversando porque a gente teve infância. E as marcas que nós recebemos, isso Freud falou, e todos os estudiosos da psique humana falam, as marcas do que a gente viveu dentro da barriga, na vida intrauterina e fora, ali nos primeiros dias, são as que marcam a nossa história. Então, todos passamos infância. Então, quando vem uma situação, a gente precisa olhar sob essa ótica sistêmica, não é só aquilo. O que concorre? E o direito, de alguma forma, traz mecanismos para que isso seja olhado também. Você tem atenuantes, agravantes e etc. Mas é para além disso, como eu estou aqui dentro para eu fazer um juízo... um juízo qualitativo disso, da melhor forma, que eu esteja bem, que eu esteja presente, né? Então, essa é a ideia. E aí, Samuel, nós estamos tratando aqui muito, né, de processo judicial, pensando na esfera judicial. E quantos processos na esfera administrativa? E hoje, a carreira da advocacia atuando, nós temos a área de compliance, de proteção de dados, de diversidade, uma série de outras questões que chamam o profissional do direito para atuar aí da carreira privada, né, a atuar da pública também, por que não? Né? Ou seja, de forma extrajudicial, que inclusive colabora para desafogar o próprio sistema do judiciário. É tão jurídico quanto, só não é judicial, né? Mas o dever do raciocínio, da lógica, do ser incisivo também existe. Então, tudo isso junto e misturado cria um campo minado para o comprometimento do bem-estar mental e emocional de quem está atuando no direito. Lívia Bailão, você trouxe aqui, ao longo desta edição do Conexão Sagres, o conceito, o JusPsi, o desenvolvimento dele, mas o seu trabalho, ele vai além da conceituação. Você, nesse momento, faz uma pesquisa sobre o assunto, questionários para poder ter mais elementos a respeito das situações que comentamos aqui, outras também que não comentamos. Como é que é esse trabalho? Ótimo, essa pergunta é excelente. Então, esse é um conceito, como eu digo, né, JusPsi. A minha atuação como advogada, ela é JusPsi. Não tem como eu hoje sentar, ouvir uma demanda de uma instituição, por exemplo, né, que eu trabalho com as instituições sociais, sem pensar no contexto sistêmico, sem pensar em quem está me contando, em quem, no caso envolvido, se é com parceria com órgão público, com outras instituições privadas, enfim. Então, não tem como. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa nessa Semana da Advocacia com os advogados, em homenagem aos meus colegas e tudo, mas sobre isso, sobre a qualidade do bem-estar emocional deles, como ele se sente, o grau de satisfação, se ele acha que as emoções dele afetam, num grau, como que isso é. Os advogadas que estão aqui ouvindo Conexão Sagres, puderem colaborar, vão lá no meu Instagram, que é o livia.bailão, bailão com Y, né? Lá tem o link da pesquisa, né, que eu estou fazendo, e a partir disso, a gente poder aferir, avaliar, e junto com instituições como a OAB, né, Conselho Federal, a gente somar esforços nessa causa. Essa causa, ela é coletiva, né? E o JusPsi,
ele pode ser levado, né, como você disse, às academias, às faculdades, que é essa perspectiva sistêmica, integral, entre razão e emoção, né, para os estudantes, para os profissionais, para os tribunais de justiça, para os órgãos, defensorias, procuradorias, Ministério Público, ser levado através dessa roda de diálogos, de a gente falar sobre isso, provocar o tema. Né? E também, aí eu já quero fazer, Samuel, você me permite, um convite aqui. Agora, em setembro, vai acontecer o Grupo Terapêutico JusPsi. Esse é para as mulheres de carreira jurídica, né? Advogadas públicas e privadas, as procuradorias, a advocacia da União, todas as carreiras da advocacia pública, a advocacia privada, promotoras, desembargadoras, delegadas, oficiais de justiça, policial, todas as carreiras, as mulheres que estiverem interessadas no espaço para trazer sobre elas mesmas, para falar sobre isso, para a gente dizer, ei, o que você sente é legítimo, tem vez em você. E se você isso não te fragiliza, você tomar isso de inteiro teor não te fragiliza, ao contrário, te deixa mais inteira, mais potente, mais forte. Vamos falar sobre isso, vem cá. A minha dor é essa e a sua, qual que é? Ou seja, um ambiente de escuta. De escuta e de troca, principalmente de troca, de interação, de ouvir, de olhar para dentro, de exercitar. Quando a gente quer, você falou no início, né, bem-estar físico, nós vamos à academia. A gente vai puxar o pezinho, conforme for, aí a gente vai aumentando, né, a carga ali, etc. Com o professor que vai dizendo, orientando. No grupo JusPsi para mulheres, nós vamos fazer isso, só que com o outro músculo, né? Se eu for do ponto de vista biológico, é o do coração. Mas é exercitar isso. O que eu estou sentindo? De onde isso pode vir? Ah, então... E o que isso causa em mim? E quando eu fico desse jeito, como que eu reajo? E aí, como que, entendeu? Olha como é que é o processo da pessoa e conhecendo. Isso fica tão automático com o passar do tempo e a pessoa ganha em qualidade de vida. Ela confiar no que ela sente, ela confiar na intuição dela. Não é intuição do ponto de vista, assim, esotérico, né? Assim, é algo metafísico que é real. Que é real. Confiar no que ela sente, no que ela percebe, no que ela intui. Né? E ela ter consistência, não se sentir mal com isso, não pôr isso para debaixo do tapete. O que a gente sente é tão importante. E ter um acúmulo e esse acúmulo resultar em uma consequência mais grave. Mais grave, aí um adoecimento. Aí precisa ir para o hospital, precisa ir no médico, tomar remédio, faz procedimento estético. Aí a gente começa né? Comprar, fazer procedimento estético. Nada contra consumir, é ótimo, não é? Mas de que lugar eu estou fazendo isso? Para cobrir um buraco e eu dar conta de manter aquilo tudo debaixo do tapete? Ou porque de fato é bom, eu gosto, eu tenho dinheiro, eu posso ir, o que quer que seja. Mas de que lugar a pessoa está indo cuidar de si? Cuidando só do fora e não fazendo contato com o de dentro porque tem medo? Ou está tão bem dentro que está cuidando de fora? Entende a diferença? E aí você me lembrou de um aspecto. Vejo a movimentação dos colegas nas redes, né? Não tive horário para almoço, eu tinha que, né, fazer uma petição até tal horário... Enfim. Tinha um prazo. E aí, a alimentação. A alimentação, você me lembrou aqui do bem-estar físico, né? Que comentamos logo no início. O profissional também precisa dar um tempo, né? Para se exercitar, mexer o corpo, dar uma pausa na mente ali, para alcançar um equilíbrio, né? Eu acho que essa também pode ser uma saída, né? Dentro dessa gestão do tempo, ter ali 30 minutinhos, né? Para você se exercitar e oxigenar. Deixa eu te fazer uma provocação. Cabeça. Por que muitos de nós não paramos esses 30 minutos que você está falando? Seja um quer dormir, o outro quer meditar lá realmente, numa postura, o outro quer puxar um peso, o outro quer só sentar e parar um pouco. Entendeu? Por que a gente não faz isso? Muitas vezes a gente sente culpa de fazer isso. E por que eu sinto culpa? Tem que investigar. Muito provavelmente porque o meu valor está no fazer. Porque culturalmente, né, você parar é inconcebível. Como assim descansar? Mas o Samuel vai descansar, a Lívia? Aí à toa, no meio não é do esforçada. dia? No meio do dia não é competente, é descansada. Uai, o que essa pessoa está fazendo aí?
quarta-feira, Percebe? terça-feira, meio-dia, Então, tá a aqui. gente tem dificuldade Os julgamentos, né? do tempo da academia pelo medo do julgamento, pela culpa, o medo do julgamento, a culpa por parar. Eu vou contar aqui. Por muito tempo, hoje eu tenho consciência, por muito tempo eu tomei a minha ansiedade como proatividade. A pessoa ansiosa não para. E eu me julgava, a minha autoimagem idealizada, como proativa. Percebe? Não tinha permissão para descansar. Como é que eu tomava isso? Não sou dedicada, pessoa dedicada, mas era uma falta de permissão aqui para descansar. Hoje, eu mudei? Não. Continuo. Mas você consegue... Mas eu tenho consciência. Isso altera toda a minha realidade. Eu já não ponho a culpa no tempo. Eu sei que sou eu que me sinto culpada se eu parar. Não é o tempo que falta, eu que tenho culpa. Eu sei que não é a instituição, o meu trabalho, as pessoas que exigem muito. Não, o meu trabalho é de muitas responsabilidades, mas é algo aqui dentro de mim que não descansa. Não é lá, é aqui. Isso muda completamente, muda o seu casamento, muda a sua... parentalidade, a sua relação com seus filhos, com seus amigos, tudo muda o mundo ao seu redor. E a gente falou do tempo e o nosso tempo, o nosso tempo se encerrou aqui. Lívia Bailão, muito obrigado pela sua presença. Foi uma conversa muito agradável aqui no Conexão Sagres. Prazer é e meu. Gostaria aqui que você reforçasse a sua rede, o seu contato, para quem se interessou poder procurar e saber mais informações sobre JusPsi. Ótimo, muito obrigada pela oportunidade. A minha rede social é o @livianormal.bailão, bailão com Y, sem acento, sem o tio. Lá eu divulgo esses grupos que eu facilito, divulgo o meu trabalho, tanto como advogada, quanto como psicóloga, né? E essa interação do JusPsi, todas as atividades do JusPsi. E só queria deixar aqui para os advogados, advogadas e todas as demais carreiras que o universo jurídico tão rico possibilita para nós, né, que decidimos por ele. As feridas e as nossas dores e feridas não prescrevem, Samuel. Elas não prescrevem. Elas ficam aqui dentro, ativas, gerando efeitos incessantemente em nós. A gente não quer fazer contato por medo, mas eu asseguro aqui, ao vivo, no ar, o dia que você... qualquer pessoa que for ouvir, começar a descortinar esse universo interno, não vai querer parar mais. Porque quando a gente toma posse da gente, a gente fica tão potente e aí nada mais, sabe assim, nada mais detém nessa unidade que a gente gera com a gente mesmo. É isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Ficamos por aqui nesta edição do Conexão Sagres. Você pode rever esta e outras edições no nosso canal no YouTube, youtube.com/@Sistema Sagres. Tchau, gente. Até a próxima edição. Conexão Sagres.